Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nessa noite? Nessa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 1. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 1 do livro de Oséias. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezireel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezireel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezireel. E tomou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse-lhe: põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos de Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezireel. Quero usar como tema nessa noite o amor de Deus a um povo infiel. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu me coloco diante da Tua presença, Pai, e eu te peço em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite com poder e autoridade, Senhor. Que nessa noite eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, mas que apenas a Tua voz fale neste lugar. Tu conheces o coração da Tua igreja, Tu conheces o coração do Teu povo, Tu sonda mentes e corações nessa noite. E eu te peço então, Senhor, fala conosco. Me mostra, Pai, a revelação da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite eu venha diminuir, para que a Tua glória apareça. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Dando glória a Deus. Irmãos, o livro de Timóteo diz que, mesmo a gente sendo infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode mudar o seu caráter. E eu, analisando um pouco o texto que nós acabamos de ler, eu pude perceber como nós somos falhos com Deus, como nós somos inclinados a desobedecer à voz do Senhor. E o que é mais interessante nessa noite, é que tudo que Deus tem para a sua igreja, tudo que Deus tem para o seu povo não é coisa ruim, é coisa boa. Mas nós temos uma inclinação para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que não apenas aborrece a Deus, mas tudo aquilo que nos prejudica. Quando nós olhamos para a história de Israel e entramos no período da monarquia, que durou aproximadamente 120 anos, nós vemos que o primeiro rei em Israel se chamou Saul. Depois
Deus levantou Davi, o homem segundo o seu coração. E em seguida, o rei Salomão. Depois que Salomão morre, o filho dele assume o governo, o reinado de Israel, chamado Roboão. E é nesse momento que Israel se divide. As 12 tribos agora passam a se dividir em Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte ficaram 10 tribos. Quantas tribos, igreja? 10. E foram essas 10 tribos de Israel. E foi para esse povo que Deus levantou Oséias para alertar esse povo para se voltar de novo a Deus. Quando Oséias é levantado por Deus, irmãos, Jeroboão II ainda estava vivo. E Israel pôde experimentar o apogeu, a sua glória, financeiramente falando. Todavia, mesmo com essa bonança, o povo começou a dar as costas para Deus. O povo começou agora não a se voltar ao Deus de Israel, mas a se voltar a Baal e a adorar deuses pagãos. E é por isso que esse homem é levantado por Deus. Para quê? Para que o povo se voltasse para a posição de Deus. Porque em breve o juízo de Deus viria sobre a nação. Mas esse homem, esse profeta de Deus, ele não apenas iria falar a mensagem, ele teria que sentir na própria pele a mensagem que ele ia pregar. Porque Oséias não ia falar apenas de amor, ele teria que exercer esse amor na sua própria vida. Deus disse a Oséias: você vai casar com uma mulher de prostituição. E essa mulher vai simbolizar a nação de Israel. E assim como eu perdoo Israel, e assim como eu amo Israel, você vai ter que exercer esse amor e esse perdão para a sua própria esposa. É forte isso, irmãos. Amar quem nos ama é muito fácil. Mas amar quem está nos traindo, com toda a certeza, não é uma tarefa fácil. Tem que ser um homem, tem que ser uma mulher de Deus. E é nesse contexto, irmãos, cinzento, que esse homem de Deus é levantado. No capítulo 1, nós temos o casamento de Oséias com Gomer, que era o símbolo do amor de Deus a uma nação infiel. E os filhos que ele teria com essa mulher simbolizariam juízos de Deus para a nação. O nome do primeiro filho se chamou Jezireel. Está no capítulo 1, no verso 4, que diz assim: disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezireel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezireel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. O segundo filho é uma filha, melhor dizendo. Deus disse: põe o nome agora de Loruama, porque eu não mais me compadecerei de Israel, mas tudo lhe tirarei. O terceiro filho se chamou Loami, e com isso Deus estava dizendo: pois vocês não são mais meu povo, e nem eu serei mais o seu Deus. Veja, irmãos, quão distante o povo estava distante da presença de Deus. O quão longe o povo se encontrava. O quão cego espiritualmente o povo estava. Quando Jeroboão II morre, há uma decadência política e espiritual acontece, irmãos, em todo Israel. O povo agora começa a adorar bezerros de prata. O povo agora não apenas adora bezerros, ele beija bezerros. O povo agora passa, pior ainda, a atribuir todas as bênçãos que aconteciam na sua vida, não a Deus, mas a Baal. Há pessoas, irmãos, eu conheço, que quando conseguem uma bênção, elas não colocam Deus em primeiro lugar, pelo contrário, elas colocam o seu próprio esforço e mérito em primeiro lugar. Elas gloriam-se a si mesmas e não a Deus.
Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus não divide a sua glória com ninguém. No capítulo 2, Gomer está traindo Oséias e atribuindo todas as suas bênçãos aos seus amantes. Da mesma forma, Israel havia abandonado o Senhor e atribuído a Baal todas as suas conquistas. Irmãos, eu não estou falando de um povo leigo. Eu estou falando de um povo que passou 430 anos escravo no Egito e foi libertado com mão forte de lá. Deus, irmãos, sempre esteve com Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus nunca esqueceu do seu povo, mas agora o seu povo está esquecendo de Deus. O seu povo agora está virando as costas para Deus e não está nem sentindo falta do Senhor. Mas Deus, que é lindo, irmãos, e riquíssimo em misericórdia, vai usar as circunstâncias para atrair o seu povo de volta para a sua presença. Muitas vezes não é assim que Deus faz conosco. Quando a gente está distante de Deus, quando a gente está longe de Deus, Ele nos atrai com seus braços de amor. E muitas vezes, por a gente estar tão duro e seco espiritualmente falando, Ele usa as circunstâncias para nos atrair de volta para a sua presença. Que Deus é esse? Que mesmo com a nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Que Deus é esse? Que mesmo sendo abandonado, nunca nos abandona, aleluia! Que Deus é esse? Que nos abraça com os seus braços de amor. Que Deus é esse, irmãos, que todos os dias está nos esperando para a sua presença, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, e Ele está aqui nessa noite. E Ele vai falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Aleluia! No capítulo 3, Gomer está ainda mais entregue ao pecado, a ponto de Oséias ter que agora, não apenas perdoá-la, mas também ter que comprar ela de volta, irmãos. Ela se tornou uma prostituta. E Oséias, além de ser um marido traído, tem que perdoar, comprá-la de volta e tem que amar essa mulher. É assim que Deus está fazendo com a nação de Israel. A nação está se prostituindo, a nação está virando as costas para Deus, e Deus mesmo assim está de braços abertos, está indo em busca de Israel. Por quê? Porque Ele ama Israel, porque Ele está com Israel todos os momentos, apesar do seu pecado. Deus não se esquece do seu povo, irmãos, porque Deus nos ama, não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus nos ama, não porque nós somos bons, mas apesar das nossas falhas e transgressões. Que Deus é esse, irmãos? É um Deus que nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente Ele nos ama. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados mais horrendos, Ele permanece fiel à nossa vida. Esse é o nosso Deus. No capítulo 4, Israel e Judá são alertados por Deus sobre o castigo que viria sobre eles. Deus estava vendo a malícia do coração daquele povo. Naquele tempo não havia conhecimento de Deus, mas assassinato, adultério e roubo. Irmãos, os reis estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam corrompidos. A nação estava totalmente entregue às trevas. Não havia ninguém ali. E Deus levanta esse homem, Oséias, para alertar o povo, para ser um atalaia de Deus e para dizer: despertem, saiam dessa embriaguez, saiam dessa cegueira espiritual. Eu tenho coisas melhores para você, Israel. Eu te amo, Israel. Não vire as costas para mim, Israel.
Mas Israel está inerte. E Deus está vendo tudo. No capítulo 5 do livro de Oséias, os príncipes e sacerdotes são repreendidos e são exortados ao arrependimento. A primeira cobrança vem sobre a liderança. Porque quando a liderança não está na posição, quando a liderança não está na vontade de Deus, muito provavelmente a igreja também vai se corromper. Porque a igreja muitas vezes é o espelho da sua liderança. Deus sempre vai cobrar primeiro daqueles que têm um cargo maior. E a cobrança vai ser muito maior, irmãos. Por isso nós, que fomos chamados por Jesus, precisamos estar atentos à voz de Deus. As pessoas estão te observando. E pode ter certeza, há muitas pessoas que colocam uma confiança em você. E se você caminhar para o lado errado, pode ter certeza, você pode estar desviando muitas pessoas que são fracas ainda na fé. Deus conta comigo. Deus conta contigo. E essa exortação veio para os príncipes e para os sacerdotes. Arrependam-se. Parem de aprovar aquilo que Deus está desaprovando. Parem de colaborar com aquilo que Deus está dizendo, eu não quero que vocês façam isso. Parem de contribuir com aquilo que eu rejeitei, aleluia. É isso que Deus está dizendo. Havia nos príncipes e sacerdotes um espírito de prostituição. Porque a idolatria, e juntamente com ela veio a prostituição cultural. Para você ter uma ideia, naquele tempo, eles estavam sacrificando bebês, irmãos, às divindades pagãs. O povo que foi escolhido por Deus, o povo que foi chamado por Deus, estava participando dessa sujeira. Como estava o Espírito de Deus nesse momento? E nós não conseguimos em nossa mente humana dimensionar o amor de Deus, irmãos. Porque como Deus ainda está com esse povo. Imagine você vivendo nessa época, vendo toda essa sujeira, vendo toda essa podridão. Será que nós esperaríamos que Deus estaria com essa nação ainda? Na nossa mente humana não, com certeza. Mas Deus amou Israel, independente das suas falhas. Ela amou incondicionalmente. No capítulo 6, Deus disse pela boca do profeta, eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus e não holocaustos. O que Deus estava dizendo em outras palavras, eu não quero uma aparência, eu quero fidelidade à minha palavra. Eu não quero uma vida exterior, eu quero uma vida de intimidade comigo, aleluia. Mudança verdadeira. Não apenas vivermos apenas de fachada. Não adiantava fazer sacrifício, não adiantava fazer holocaustos e fazer tudo aquilo que desonra e desaprova Deus. Então não adiantava tudo aquilo. Deus queria um coração quebrantado a ponto de se arrepender, de dizer não ao pecado, de dizer não à prática da idolatria e assim voltar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos, e com Ele não tem arrumadinho. Nosso Deus é fiel. No capítulo 7 do livro de Oséias, Deus vê a falsidade no meio do povo. Ele vê o povo se corrompendo pelo roubo. Os reis e sacerdotes estão vendo tudo aquilo e estão aprovando tudo aquilo que Deus está desaprovando. Veja como está o quadro dessas pessoas, irmão. O povo que era para ser um povo separado está se misturando com os povos pagãos. Está fazendo tudo aquilo que Deus desde o início disse, não faça, não faça, não faça. E por isso,
Deus estaria enviando a Assíria para dispersar esse povo, porque o cativeiro seria o seu remédio. No capítulo 8, o povo estava tão cego espiritualmente que não podia mais, não tinha mais a aprovação de Deus. Para você ter uma ideia, no capítulo 8, o povo estava tão cego, irmãos, que não consultava a Deus mais em nada. Eles viviam segundo a sua vontade, eles viviam segundo a vontade do seu coração, e eu quero te dizer, o nosso coração é enganoso, cuidado com ele. Tudo que você for fazer, consulte a Deus. O povo estava assim, eu não importa o que Deus está pensando, eu não quero saber da opinião dele, eu vou fazer a minha vontade, e é ela que prevalece. É isso que Israel está vivendo. No capítulo 9 temos o pecado de Israel e suas consequências. Deus lembraria de tudo que Israel havia feito. Ele visitaria todos os seus pecados. Deus disse que por causa da sua maldade, das obras de Israel, eles seriam lançados fora da sua casa. Perceba que a taça da ira de Deus está se enchendo. E gradativamente, quando o homem e a mulher estão longe de Deus, os pecados começam a aumentar. E começam a ser piores do que no início. A taça da ira de Deus estava se enchendo. Deus estava alertando o povo. Deus estava invocando o povo para se arrepender, para se voltar a Deus. Mas o povo não quer ouvir. O povo quer viver segundo o seu próprio coração. E essa escolha traria para eles consequências amargas, que não teriam mais como voltar atrás. No capítulo 10, Deus mostra como o coração de Israel está dividido. Dividido literalmente, irmãos. Porque eu não posso dizer que sirva a Deus e sirva a Satanás. De que forma, irmão Jacques? Eu não posso adorar a Deus aqui à noite e pela manhã estar adorando a Baal. Ou nós servimos a Deus ou servimos a Baal. Ou nós servimos a Deus ou servimos a Satanás. Agora, um coração dividido, Deus não quer de cada um de nós. Deus não quer isso, irmão. Deus quer um coração totalmente entregue a Ele e à sua palavra. O coração do povo está dividido. Israel, no capítulo 11, Deus havia se apresentado a Israel, desde que era apenas um menino. O Senhor o ensinou a caminhar, tirou o jugo do seu pescoço, e mesmo assim, eles insistem em que, irmão Jackson? Em virar as costas para Deus. Às vezes, irmãos, a gente ajuda pessoas, e as pessoas parecem que nem se lembram. Imagine Deus. Deus faz tanto pela sua igreja. Deus faz tanto pelo seu povo. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Comece a lembrar quem você era e quem você se tornou na presença de Deus. E o povo havia esquecido. O povo não se lembrava mais. Capítulo 13, o pecado e o castigo de Israel. Israel fez ídolos de prata. Os homens chegam a ponto de beijar bezerros. O povo se ensoberbeceu, irmãos. Veja que no período de Jeroboão II, havia muita riqueza. E isso, em vez de se tornar uma bênção, se tornou uma maldição. Porque o povo agora não quer nem saber de Deus. Não, o povo quer o que é material. A visão do povo não é mais espiritual, é terrena. E agora o povo não quer saber de Deus. Por quê? Porque o seu coração está todo preenchido pelas coisas do mundo. Mas a minha palavra e a sua palavra diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. E tudo isso passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre.
Então o povo estava trocando aquilo que é eterno por algo passageiro, por algo efêmero, ia perecer. O povo estava cego espiritualmente. Capítulo 14, último capítulo. Temos a exortação ao arrependimento, irmãos. Capítulo 14, verso 4. Eu peço que você acompanhe comigo. Oséias capítulo 14, verso 4. Primeiro capítulo 14 até o 4, melhor dizendo. Convertei-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Veja como é tremendo isso aqui, irmãos. Converta, ó Israel, Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados você tem caído. Ou seja, o povo está da forma que está, porque eles mesmos procuraram isso. Não foi Deus que derrubou o povo, foi o povo mesmo que caiu. Por quê? Porque praticou aquilo que Deus disse que não era para praticar. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsai toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos, mas tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Agora veja a misericórdia de Deus. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. No versículo 7, voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como um trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: quem mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido isso. Considerarei, eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. No último versículo 9, a parte B. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, irmãos, Deus deu tempo para essas 10 tribos se arrependerem, mas elas não se arrependeram. Elas tiveram tempo, elas foram alertadas por Deus, mas por não ouvirem a orientação de Deus, Deus levantou a Síria, que levou as 10 tribos para o cativeiro, e de lá foram totalmente dispersas. Mas quais foram as causas da falência espiritual de Israel? É isso que nós precisamos levantar nessa noite. Em primeiro lugar, a falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Aleluia. O povo trocou a lei, irmãos. O povo não tinha mais deleite na palavra. Trocou a lei pela embriaguez. E esse foi o primeiro sinal da falência espiritual de Israel. Mas em segundo lugar, qual foi a causa da falência espiritual de Israel? O orgulho. Oséias 5:5, a soberba de Israel, obstantemente, os acusa. Irmãos, aquela riqueza de Jeroboão deixou o povo soberbo, cheio de altivez, deixou o povo totalmente cego espiritualmente, e esse foi mais uma causa que fez com que o povo chegasse à falência espiritual. Em terceiro lugar, a instabilidade, irmãos. Oséias 6:4, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o povo é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, o povo era inconstante. O povo vivia cocheando em dois pensamentos. O povo tinha um coração dividido. Não tinha firmeza na palavra, não tinha firmeza no Deus da palavra. Mas em quarto lugar, o que mais ocasionou a corrupção? A corrupção. Oséias 9:9,
muito profundamente eles se corromperam. Irmãos, o povo se corrompeu em todas as áreas da sua vida. Todas. Não havia uma área que o povo tivesse bem com Deus. A corrupção foi geral. Os sacerdotes eram amantes, irmãos, de tudo aquilo que Deus desaprovava. Os políticos confiavam nas nações, ou seja, ora estava confiando no Egito, ora estava confiando na Assíria, ou seja, Israel é como uma pomba enganada. Ora está na asa do Egito, ora está na asa da Assíria. Ou seja, o povo deixou de confiar em Deus para confiar em homens. Quinto lugar, o que mais fez com que o povo decaísse espiritualmente? A apostasia. Oséias 11:7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. O povo ficou rebelde, irmãos. Imagine você crer a vida toda em algo e se desviar da sua crença. Eles foram ensinados continuamente, mas agora trocaram Deus por Baal. A apostasia cegou o povo. Totalmente, completamente. E o povo agora, irmãos, está cego espiritualmente. Com tudo isso que eu quero te dizer nessa noite, que Deus, Ele nos ama. Que Deus se entregou, que Cristo, melhor dizendo, se entregou por nós. Não para que a gente vivesse entregue nas coisas que Deus desaprova, mas para que a gente andasse em novidade de vida. Por mais que você seja infiel, como a nação estava sendo, Deus permanece fiel. Mas Ele não te chamou, irmãos, para essa infidelidade, não. Deus te chamou para que você fosse fiel a Deus, irmão. E quando você for fiel a Deus, e quando Deus for o Senhor da sua vida, pode ter certeza, Ele vai controlar todas as suas ações e toda a sua vida. E quando isso acontecer, você estará no centro da vontade de Deus. Israel não precisava de Baal. Israel não precisava das propostas de Satanás. O que Israel precisava era apenas do Senhor. Mas infelizmente, as distrações do mundo daquela época perverteram a sua mente. Mas sabe o que eu acho lindo? É que embora essas 10 tribos fossem dispersas, Deus disse que as outras 2 tribos, Deus haveria de ter misericórdia. Porque Judá e Benjamim também falharam. Eles viram tudo isso que aconteceu, tudo isso que foi pregado aqui nessa noite, mas também se desviaram. E mesmo assim, Deus pegou eles com a mão forte, levou eles para o cativeiro babilônico. Passaram lá 70 anos e quando voltaram, Deus transformou aquele coração de pedra em coração de carne. Deus fez com que aquele deserto fosse a cura para Israel. E agora o povo agora tem alegria. E o povo agora lembra não de Baal, mas do Deus de Israel. Então não troque Deus por essas coisas, irmãos. Não troque Deus por ídolos. Porque o ídolo não é nada. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, tem mãos, mas não apalpa, e o que há atrás dos ídolos são os demônios. Deus não te chamou para servir a ídolos, Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para servir a Ele com todo o seu coração, com toda a sua força. Que nessa noite esse Deus venha ser o nosso Deus, que a gente não venha olhar para a direita nem para a esquerda, mas que a gente venha olhar para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A gente ainda vai falhar, as pessoas vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar as pessoas, porque a gente é falho, mas não tire os seus olhos de Jesus, porque Ele nunca falhará com você, amém? Vamos aplaudir a Jesus e eu agradeço a minha oportunidade.